Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a uma nova demonstração do nosso Demo Friday. Meu nome é Fernando Dumont, eu sou arquiteto de solução na Cisco e estou na unidade de negócio da Splunk para soluções de observabilidade. Hoje vamos falar sobre um caso de uso bem específico, que é o tal do crash. O que é esse tal do crash que eu vou falar um pouquinho hoje? Celular hoje em dia é muito comum, né? Praticamente faz parte da nossa vida. E os aplicativos que estão no celular foram desenvolvidos pelas empresas que têm interesse em fazer alguma coisa para a gente. Que seja um chat, rede social, uma loja virtual, internet bank e assim por diante. E podem ter defeitos desses aplicativos. Podem ter defeitos que nós estamos utilizando, ele simplesmente fecha, sem nenhuma razão. Aí a gente vai lá, abre de novo, começa a usar e fecha de novo. Isso para as empresas tem um malefício muito grande. Por quê? Porque as empresas não conseguem saber o que está acontecendo fora do seu data center. É comum haver monitoramento dentro do data center, no código que executa dentro do data center. Então, se ocorre alguma coisa ali, as empresas descobrem e corrigem. Mas quando ocorre fora do seu domínio, um domínio externo, que você não tem controle, a empresa não sabe qual é o celular do usuário, não sabe qual a marca, qual o modelo, isso faz muita diferença. Qual a versão do sistema operacional que está executando? Porque pode ser que exista um bug no código que afeta apenas um sistema operacional em uma versão só. E as empresas não descobrem. E qual que é a consequência? São diversas. Vamos supor, por exemplo, que é um e-commerce, um aplicativo de e-commerce. O cliente pode ficar chateado de não conseguir fazer aquela compra que ele quer, ele vai para outro e-commerce, um concorrente. Então, uma venda deixa de ser feita. Internet Bank, a pessoa vai tentar fazer um pagamento, um investimento, qualquer coisa, e dá o problema, ele pode trocar de banco, por que não? Tem tanto banco hoje, digitais, com facilidade de abrir conta. Então, entender a experiência do usuário lá na ponta, lá no usuário, é muito importante, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é como identificar os crashes, que é o aplicativo fecha do nada. Vou utilizar a solução Splunk App Dynamics para fazer essa demonstração. Eu clico aqui no meu menu em User Experience. No User Experience eu tenho alguns aplicativos, eu tenho dois aqui de exemplo, no meu ambiente de demonstração. Eu vou abrir o de Android e eu tenho aqui diversas informações sobre o monitoramento da aplicação chamado Edge E-commerce, que é um aplicativo de venda de produtos. São vários casos de uso diferentes que nós temos aqui, mas hoje eu vou focar em apenas o Crash. Perfeito? Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar no menu aqui em cima, no Combo Box, 4 horas. Então eu estou vendo todas as informações aqui com um período de 4 horas. E eu tenho aqui, já tem informação relevante. De todas as aberturas de aplicativo, 5,5% deram crash. Ou seja, fecharam. O seu usuário ficou frustrado que representa os 69 crashes que ocorreram. É um número alto, 5%. Tá, gente? Então, e voltando nessa mesma tela, só para explicar um pouco mais de informação, eu tenho aqui diversas métricas que não são foco, por exemplo, quantas vezes o aplicativo foi aberto, requisições por minuto, mas na minha direita aqui, eu tenho um pouquinho mais de informação de crash. Observem só, eu tenho crashes por versão, e que nós temos uma aplicação disponível nas lojas virtuais, na Apple e no Google. O seu aplicativo pode ter mais de uma versão. Então, o crash está ocorrendo em quais versões? Nesse nosso exemplo, em 3 versões diferentes. E são 3 diferentes tipos de crashes que estão ocorrendo. Então, aqui a gente consegue já ter um pouco. Tem mais ainda aqui embaixo. Crash por device. Está ocorrendo em quais dispositivos? São vários, não é um dispositivo só. Nós temos também a funcionalidade que mostra no mapa onde esses créditos estão ocorrendo. Então, eu tenho aqui um mapa geográfico que tem informações de abertura de aplicativos e crashes. Observem que crash na Arábia Saudita, 100%. Todo mundo que abriu lá nas últimas 4 horas tiveram um crash. Na Espanha, 15%. Eu posso fazer um clique, ele vai mostrar no mapinha o detalhe melhor. Perfeito? Então, isso aqui é só um resumo de como que eu vejo que está ocorrendo o crash. Agora vamos ver realmente
O que é esse crash? Do lado esquerdo, eu vou clicar aqui em Crashes e ele vai fazer um resumo para mim. Nas últimas 4 horas, nós tivemos 3 tipos de crashes diferentes. Então, são 3 problemas diferentes, que aqui embaixo nós temos eles listados. Tá? Esse crash ocorreu 69 vezes para 67 usuários. Significa que é quase 1 para 1. Tem algum usuário aqui que abriu o aplicativo mais de uma vez. Por isso que tem mais crash que usuários. A gente percebe que é um quantitativo muito alto de pessoas. Tá? Aqui na direita eu tenho na linha do tempo os crashes que ocorreram, e embaixo os crashes em si, a quantidade, desculpa, aqui em cima. Então eu tenho aqui na versão do aplicativo 2.1, 2.0, 1.0, total de crashes, total de usuários impactados. Eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó, na versão 2.1. Quando eu faço um double clique, ele vai me dar detalhes do que é esse crash. Esse é o ponto importante. Então, na verdade, esse é o segundo ponto importante. O primeiro ponto importante é descobrirmos que existe um crash. Isso a gente já sabe. Tá? Agora, o que representa esse problema para o usuário? Então, aqui em cima, para quem é a área de desenvolvimento, apenas essa informação já é o suficiente para ele fazer uma correção. Porque eu estou apontando qual é a classe e qual é a linha do código que ocorreu um erro do tipo no point exception. Então, é muito simples e direto. Eu já tenho informação do que fazer. Já tenho informação de onde ir para corrigir. Mas isso aqui ainda é muito simples e eu vou em mais detalhes ainda. Então, que tipo de detalhe que eu tenho a mais? Aqui em cima eu tenho, por exemplo, o Crash Distribution, que vai informar se esse crash está ocorrendo onde. Como eu disse no começo da nossa demonstração, um problema no código que faz um crash no aplicativo pode ocorrer, por exemplo, apenas para o Android 11. É um bug que só dá problema no Android 11. Ou então só no celular da Samsung específico. Ou só na operadora X. Então, que nessa distribuição de crash é possível perceber que o erro ocorre para todo mundo. Então é genérico. Não é especificamente uma tecnologia ou de um dispositivo. Ou de uma versão do sistema operacional. Vou voltar no sumário. Aqui embaixo nós temos aqui 23 crashes que eu já mostrei nesse exemplo. Eu tenho aqui também 23 exemplos do crash. Todos os crashes que ocorrem, nós tiramos uma fotografia dele, para ficar fácil de entender o que aconteceu. Então, esse crash específico, aqui do nosso lado direito, eu vou começar por aqui, ele tem algumas informações de quando ocorreu, como estava a memória do dispositivo, qual era a operadora, a versão do sistema operacional, a versão do agente de monitoramento, o aparelho, a versão, e se a conexão era Wi-Fi ou 3G ou 4G que seja. Esse de memória aqui parece ser uma coisa simples, e é simples, mas é útil, porque no passado ocorria muito mais do que hoje, mas hoje ainda existem situações que alguns celulares têm pouquíssima quantidade de memória e os aplicativos param de funcionar porque não tem memória para executar. Então, no momento do crash, a gente percebe que realmente esse dispositivo tinha muita memória disponível. Não era problema de memória. Essa parte central nós chamamos de stack trace. Ocorreu um crash, nós temos informação detalhada do código de onde foi. Não apenas igual aqui em cima, eu já dei o detalhe não, eu já dei o local do problema. Mas pela pilha de código, eu tenho aqui em forma de lista ou aqui em forma de stack trace de texto. Isso para o desenvolvedor é fundamental. Tá? Mas e o usuário? O que o usuário estava fazendo até acontecer esse crash? Vamos ver a seção dele? Então, nós temos aqui um botão de ver seção. Eu vou entender o que esse usuário fez. Essa funcionalidade é muito bacana, que demonstra a navegação do usuário até o momento do problema. Então, eu vou no básico primeiro. Ensina as views. São todas as interfaces que o seu usuário navegou no seu aplicativo. Então, ele fez todas essas navegações aqui. E quando eu faço um clique em cima, aqui embaixo, na tabela, vai me mostrar algumas informações detalhadas. Por exemplo, o horário que isso aconteceu, o período que ele ficou nessa tela e, dependendo do que eu estiver clicando, vai ter um pouco a mais de informação. Tá? Quais são as interações com os usuários? Se houve uma mudança de foco no campo de texto, por exemplo. Se ele fez um touchscreen na tela, aí eu vou fazer uma captura da imagem, eu vou mascarar os dados necessários e vou falar exatamente onde houve touchscreen na tela. Isso também ajuda bastante para encontrar problemas, tá? Nós temos aqui também erros, no caso são os crashes, eu vou falar por último. Conexões de rede. O aplicativo foi no servidor chamar alguma API em algum momento? Foi.
chamou essa API, que é de login, depois chamou uma outra API, que é de buscar os itens, chamou outra API, que é adicionar no carrinho. Não é o caso de uso, mas se houvesse algum problema na API, ele ia informar aqui, nós iríamos detalhar o porquê. Tá? Dados customizados, aqui nós podemos criar métricas, criar informações de timers e infopoints, que é como se fosse um label, baseado no código que você quer fazer algum tipo de alteração específico. Eventos de sistema, é interessante isso aqui também. Por exemplo, o aplicativo mudou para celular e mudou para Wi-Fi. E por último aqui, screenshots gerais que nós também tiramos das telas quando elas são modificadas, para poder entender o que o usuário está fazendo. Mas vamos no objetivo principal, que é o crash. Quando eu venho aqui em cima no crash, observe que ele ocorreu bem no finalzinho da sessão do usuário. Ó, o usuário começou a sessão aqui, foi navegando e chegou até o momento que deu problema. Tá? Quando eu faço o clique, e vai aqui embaixo mostrar, foi um point exception, a parte do código que deu problema, e se eu clicar nesse botão, ele vai simplesmente voltar para a tela anterior que tem mais detalhes. É simples desse jeito. Não tem nenhuma complexidade de identificar um crash, que hora ocorreu e onde ele ocorreu. Assim a gente pode passar para o desenvolvimento e fazer a correção. Esse é o que eu gostaria de ter demonstrado para vocês, como identificar que tem um crash. Mas tem dois pontos adicionais que são muito importantes também. Primeiro eu vou vir aqui na mesma tela de crash, nós temos uma aba chamada Analyze, é como se fosse um analítico, que de todos os crashes que ocorreram, são diversos widgets que já vem pronto, e aqui eu posso brincar um pouquinho de fazer algum tipo de pesquisa. Por exemplo, vou vir no mapa, onde ocorreram crashes, e vou clicar na França, fazer só um clique na França. Quando eu faço isso, observe que aqui em cima no menu, ele colocou um critério de pesquisa de França, e todos os dados que estão agora nesses gráficos são só da França. E eu posso adicionar quantos critérios eu quiser, poder fazer a pesquisa dos crashes. Isso é bacana, a gente consegue fazer uma análise mais aprofundada. E depois que eu faço essa análise, aqui embaixo, eu tenho, cadê aqui, ó, aqui nessa janela, eu tenho todos os crashes. Eu posso clicar em um por um e ver a seção do usuário. Então, essa é uma funcionalidade também interessante. A outra funcionalidade interessante eu vou chamar de alertas. Porque estamos monitorando, estamos identificando que tem crash e como corrigir o problema. Mas e aí? Vou fazer o que com essa informação? Como que eu vou descobrir que houve um crash que alguém tem que olhar? Precisa alguém estar olhando a solução 24/7? Não, tem uma forma mais simples. Quando eu clico aqui no menu na esquerda, em alertas e respostas, eu vou acessar o módulo do Splunk App Dynamics de regras de saúde. Eu vou clicar aqui em regras de saúde e vou configurar uma regra de saúde que eu quero ser avisado. Ele já possui alguns padrões que a gente pode alterar ou criar novas ou desabilitar, a gosto do freguês. Então, por exemplo, já tem uma regra de saúde crash. Vou dar um double clique, eu vou no critério, e ele tem um critério do seguinte: tem dois critérios que devem acontecer para haver um alarme. Primeiro critério, ele faz uma fórmula de pegar percentual de crashes. Então, o que ele está fazendo? Total de crashes dividido pelo total de aplicativos abertos multiplicado por 100. É um percentual. Foi feito dessa forma, só para vocês verem que é possível criar fórmulas, mas poderia ter sido feito também de uma forma bem simples, que é simplesmente pegar a própria métrica de percentual de crash, que também é a mesma coisa. Tá? Então, eu colocaria aqui, por exemplo, 4%. Então, tem que ocorrer 4% de crash, ou seja, tem que haver pelo menos 4% de crashes, e tem que haver também aqui embaixo, ele está pedindo que tenha pelo menos 20 aplicativos abertos. Então, tem que ocorrer essas duas situações num período de 30 minutos. 20 aplicativos abertos e 4 crashes. Se acontecer, nesse nosso exemplo, vai haver um alarme. Esse alarme vai ser visual aqui na solução. Vai aparecer um pop-up, vai ter uma interface gráfica aqui específica para ver alarmes, vai estar tudo aqui. Mas, além disso, eu também quero abrir um chamado. Eu quero mandar um e-mail. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui em políticas. Já tem um exemplo aqui, eu vou clicar nele para vocês verem. Vou criar uma política, onde eu vou marcar aqui, por exemplo, crashes. Então, eu marquei aqui toda vez que ocorrer um crash. E o que vai acontecer? Eu vou mandar um e-mail, que vai ser mandado um e-mail conforme foi configurado. Ah, Fernando, eu não quero só mandar e-mail, eu quero abrir um chamado. Perfeito.
além de mandar um e-mail, vamos criar uma nova action de chamar uma API. E essa API vai ser para abrir o chamado do seu sistema, vai ser para mandar uma mensagem no Webex, mensagem no WhatsApp, mensagem no Teams, onde você quiser, fazer o que você quiser, desde que seja chamando uma API. E dessa forma, nós somos avisados quando tem um problema para podermos ter uma solução mais rápida, para o nosso analista entrar na ferramenta, entender o problema e corrigir. Esta é a demonstração que eu preparei hoje para você sobre Crash. Espero que tenha sido proveitosa. Muito obrigado e até a próxima demonstração.